bem com você? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos nos preparar para a prova do SAEB. Eu sou a professora Gisele Manhães e hoje o assunto que nós vamos falar, adivinha? Intertextualidade. Já ouviu falar? Vem comigo. Para a aula de hoje, vamos aprender muitas coisas, mas o que seria intertextualidade? Inter tem a ver com relação, textualidade tem a ver com texto. Vamos entender, vamos estudar a relação que há entre alguns textos. Será que um texto pode conversar com outro texto? E uma obra e uma música? Você já se viu diante de alguma obra e te fez lembrar de alguma outra obra ou de algum outro texto? Será que os textos conversam entre si? Vamos aprender? Vem comigo! E agora, vamos para estes quadros. Dá uma olhada. Legal, né? É um quadro muito conhecido da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Olha só que quadro! Mas ao lado tem um quadro parecido, é uma paródia, a paródia do mesmo quadro, ou seja, tem uma releitura do quadro original. Olha que interessante, sabe o que aconteceu aqui? Uma intertextualidade, há uma relação entre os dois quadros. Lembra de paródia? Foi feito o que, professor? Uma releitura de um quadro já conhecido. É muito interessante, mas vamos prosseguir. Então, intertextualidade é influência e relação que há entre dois ou mais textos, realizando a análise das referências que existem em cada um deles. Muitas das vezes, a gente escuta uma música ou lê um texto, parece que aquele texto faz referência a outro. Então, veja, é o diálogo que ocorre entre dois textos diferentes quando um faz referência a outro que já existia. Professora Gisele, mas só ocorre em textos? Não. Mostrei quadro e mostrarei outras formas também. Vamos ver aqui. Intertextualidade implícita e explícita. O nome já está falando, implícita, que é facilmente ou dificilmente. E aí, o que é algo implícito? É aquilo que você precisa pensar, refletir, ou seja, há uma relação mais indireta. Para você interpretar, precisa de um conhecimento prévio. Então, vamos dar uma olhada no que eu coloquei? Não é facilmente identificada, está oculta. A relação com o texto de origem é indireta. O interessante, vamos retornar ao slide anterior? Vamos lá e vamos lá. Neste quadro, olha a relação que há. Podemos fazer uma interpretação, podemos fazer observar uma relação de forma direta, explícita. Olha só até a posição das mãos. Observe a paródia do quadro Mona Lisa. Ficou muito bom, não é? Mas vamos prosseguir com o conteúdo, que eu já expliquei o que é intertextualidade. Estamos falando de algo implícito e explícito. E no explícito também, uma forma clara. Pega a sua agenda, vai anotando. Olha, está diretamente ligada ao texto-fonte. Que isso, professora? Eu logo lembro, ou seja, quando eu vejo aquela imagem, aquela gravura, eu percebo diretamente que faz uma ligação, faz referência a um outro texto já existente. Ou seja, professora, aquilo que eu leio faz referência a um texto já conhecido. Anota aí. Anota o que está na tela. Está anotando? Ah, que bom, porque aqui tem vários itens. Então, já que você anotou e deu uma lida, observou, e agora que você deu uma lida em todas as características da intertextualidade implícita e explícita, olha que legal! Os elementos do texto referenciado são facilmente notados. Olha que maravilha! Vamos agora olhar. Vamos ver se tem um exemplo.
olha esse. Vamos ver, eu acho que você não vai se lembrar. Será? Vamos ver essa análise. Alguém mais bela do que eu? Diz, espelho meu. O que eu posso observar? Sei não, hein? Eu acho que isso daqui está fazendo referência a um outro texto, a uma outra história que já existe. É como se os textos conversassem entre si, é como se aqui há um outro texto, aqui, sim, aqui está fazendo referência a uma outra coisa de origem, a um outro texto, a outra... Então, interessante que até o espelho foi colocado. Então, isso me faz lembrar que existe uma história, lembra da história? E o outro que dá análise 2? Lembra? Eu tenho certeza que você não vai falar para mim Chapeuzinho Vermelho, né? A Bela Adormecida? Pensa aí, hein? Porque quem é que falaria? Espelho, espelho meu, tem alguém mais belo do que eu? Pensou? Pois é. É assim. Os textos conversam com a gente. Olha essa análise 2. Conte pelo menos uma verdade. Ah, professora, conte pelo menos uma verdade. Olha a imagem. O que é isso? Lembra quem? Lembrou do nariz? Olha o tamanho. Pinóquio. Gostaram? Então vamos continuar a aula. Então, você viu as imagens? Análise 1 e análise 2. E a análise 1 te lembrou quem? Branca de Neve e os 7 anões, não é verdade? E a análise que eu coloquei ali da imagem 2. Pinóquio acertou. E você pode observar uma coisa. Tudo que eu estou trabalhando, eu preciso, algo que me ajuda. Sabe o quê? Observa-se que a intertextualidade se dá através de uma linguagem verbal, lembra? Que é a parte escrita, as palavras. Não verbal, que são as imagens. E mista, quando eu vou unir tanto a parte verbal quanto a parte não verbal. Isso me ajuda muito. Então, eu entendo que intertextualidade, interrelação, é como se as imagens, as gravuras, aquele quadro te faz lembrar de alguma obra já existente. E aquele texto, você já viu em algum anúncio publicitário aquela propaganda que te faz lembrar de alguma música? Ou aquela frase que te faz lembrar de alguma música? Professora, pode existir intertextualidade? Claro! Vou mostrar para você também mais um exemplo. Vamos lá. E agora eu trago para você um trecho da música do Legião Urbana, Monte e Castelo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. E só o amor, e só o amor, é só o amor, é só o amor, que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Que letra, né? Muito bem feita, mas essa letra me faz lembrar de um texto já conhecido. Ou seja, nessa letra, nesse trecho dessa música, e está fazendo referência a algo. Já existe, professora, um texto de origem que esse aqui faz referência. Vamos lembrar de qual? Será que, olha aí, um trecho da Bíblia, lá em 1 Coríntios. Olha, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine. Lembrou? Então, a música faz parte, me faz lembrar, né? Há um relacionamento entre os textos, há um diálogo entre os textos, tá vendo? Isso está presente também nas músicas. A intertextualidade pode estar presente em música, propaganda, artes plásticas,
danças e outras expressões. Olha só agora, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Aqui foi um trecho do soneto de Luiz Vaz de Camões. Então eu percebo que o texto da música, vamos voltar? O trecho dessa música de Legião Urbana me mostra claramente que faz referência. Agora só tem um detalhe. Eu preciso de um conhecimento de mundo, um conhecimento prévio, porque senão eu tenho dificuldade também de reconhecer essa ligação entre os textos. Esta letra da música, ela está numa linguagem verbal, que aqui eu estou com a letra, né? A parte escrita, que me fez lembrar de outros textos. Então eu observo essa ligação, lembrando que essa intertextualidade em alguns momentos vem de forma explícita, em outros momentos de forma implícita, ou seja, em alguns momentos eu tenho facilidade de entender, e em outros momentos não é tão fácil de perceber. Talvez seria o verbo melhor para usar, perceber essa ligação. Em momentos eu consigo com facilidade perceber, em outros momentos não. Então, essa música faz ligação tanto a um trecho bíblico de Coríntios, quanto ao trecho do soneto de Luiz Vaz de Camões. Entenderam? E aí, gostou da aula? Aprendeu? Pegou a agenda para anotar tudo? Então tá bom. Ficamos por aqui com mais uma aula Língua Portuguesa sobre intertextualidade com a professora Gisele Manhães. Um abraço!